Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma edição do Pode Adivinhar e com convidadas muito especiais. Com vocês, a Esther Oi, gente, tudo bem? e a Priscila. Oi, gente. E agora eu vou passar a palavra para a Graça para ela explicar um pouco mais do que vai ser essa edição. Então, gente, no vídeo de hoje a gente vai adivinhar qual dos meninos estão contando a história verdadeira. O tema é marcas e eles têm que contar uma experiência que eles tiveram com alguma marca e a gente adivinhar quem que tá contando a verdade. Vamos começar. Boa tarde, gente. Boa tarde! Então eu preciso que vocês comecem falando o nome de vocês, a marca que aconteceu essa história e um resumo ali do principal do que aconteceu na história que vocês vão contar pra gente hoje. Meu nome é Rodinei, eu tenho 17 anos e a marca que aconteceu esse fato foi a Riachuelo. E a história se passa na loja da Riachuelo, num shopping. Vai. Boa. Boa tarde, eu sou o Guilherme. A história é com a capa. Com o quê? Com a marca capa de futebol, aquela lá que... Gente, meu nome é Gabriel. E a minha história acontece com o Paris 6, no restaurante do Paris 6. Você nem vai lá. Oi, gente. Meu nome é Pedro. A minha história é com Havaianas. É só isso? Então, meninas, a gente começa com uma pergunta sobre... Já pede pra eles contar um breve da história? Tem algum detalhe específico que vocês convidados gostariam de saber? Eu acho que uma pessoa específica a gente já pode perguntar. O que você acha? Eu achei que o Gabriel se entregou um pouco. Então, acho que poderia começar individualmente. O que vocês acham? Pode ser? Então, Gabriel, começa contando um pouco da sua história no Paris 6 pra gente. Quando que aconteceu isso e o que aconteceu? Eu tava no Paris 6, foi pra uma festa de aniversário. Tem como você parar disso, por favor, viado? Achei que ele deu uma perdida ali, galera. Continua, Gabriel. Caralho, viado. Vai, Gabriel. Eu fui pra uma festa de aniversário lá de uma amiga minha e E daí, tipo assim, eu não fui muito bem vestido pra lá e acabei sofrendo algumas coisas inconvenientes comigo. Com que roupa você estava? Eu tava com uma calça meio rasgada e uma camiseta de time. Você falou que as pessoas não te trataram tão bem. Foi só por causa da sua roupa ou o que você acha? Assim, do que eu vi, do que eu fui tratado, eu acho que foi por causa da roupa. Às vezes. Tá, mas eu preciso que você seja mais específico. O que falaram pra você? Primeiro que o atendente lá, o primeiro atendente quando eu fui falar a mesa que eu ia ficar, já chegou meio que me acusando, falando que eu não podia ficar lá praticamente. Tipo assim, meio me destratando. E daí eu falei lá toda a situação, expliquei, já que eu fui sozinho nesse dia. E daí ele ficou me tratando, até que chegou alguém que ia junto comigo, depois chegou alguém que ia para o mesmo lugar que eu. E daí explicou toda a situação que eu ia junto. Era a camisa de que time? Do PSG. Ah, tá. Porque se fosse do São Paulo, aí estaria explicado, então. Eu achei meio suspeito ele falar que a camiseta do PSG e alguém te julgar. Se fosse de time nacional, acho que seria mais. E outra, qual era a roupa da moça? Como ela era fisicamente? Que moça? A moça, você falou que uma moça te destratou? Ele não disse, gente? De ser um atendente. Garçom? Tá, o garçom, o atendente. É que eu associei que era mulher. Como ela tava? Como que era? Que era homem, era mulher, do que? Era um homem alto, branco e bem vestido. Era aniversário de quem mesmo? Nome? Calma, mas você não falou exatamente as palavras que ele te disse. Nossa, eu acho que a gente tá humilhando ele de novo. Tá bom, entendemos essa história. Agora, qual foi a sua marca mesmo, Pedro? Havaianas. Nossa, o que aconteceu com você na Posso Havaianas? falar? Pode. Quando eu comecei a usar Havaianas, porque antes eu usava Crocs, né? Já tô fazendo duas propagandas. Antes eu usava só Crocs, lá no Rio Grande do Sul. Aí eu fui apresentar um trabalho, só que eu pedalava. Aí eu tava indo pra escola pra apresentar um trabalho e estourou meu Crocs. Só que não dava tempo de eu voltar pra casa pra pegar Havaianas. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Sorte, perto da escola tinha o quê? Um camelô. Aí o camelô tava vendendo Havaianas. Aí eu falei, eu vou de Havaianas mesmo pra apresentar o trabalho. Aí comprei Havaianas lá, 12 pila. Só tinha 12 pila no bolso. Comprei. Estoura o ladinho do Crocs, filha. O meu é de EVA, filha. Não era a marca Crocs. Era aquele Crocs de EVA. Mesmo que o Crocs estoure, dá pra usar. É que você não deixou eu terminar a história, né? Então termina. Posso continuar? Pode. Aí eu fui comprar Havaianas, porque o Crocs rasgou. E eu não queria ficar com o Crocs rasgado. Podia ficar com o Crocs rasgado? Podia. Mas eu não quis. Quis apresentar um trabalho digno. Falei, o que eu vou comprar? Uma Havaianas.
Daquela da tirinha do Brasil, sabe a bandeira azul? Aí eu Sim. comecei a usar. Comecei a usar até ficar a marca do meu calcanhar. Aí eu uso Havaianas até hoje. Você tem ela até hoje? Não, porque depois ela rasgou de novo, eu comprei outra já. Ah, tá. Não, porque ele falou assim, eu uso até hoje. Eu Eu achei uso a que era... marca Havaianas até Ah, hoje. ok. Entendi. Então deixa eu ver se eu entendi. A sua história é que seu Crocs esfolou, e aí você foi lá e comprou uma Havaianas. É, era a única história legal que eu tinha com uma marca pra falar pra vocês hoje. Havaianas de bandeira azul. Não, Havaianas do Brasil, azul com a bandeira do Brasil. Aquela lá. Havaianas azul que não é branca, com a bandeirinha. Não, é a Havaianas azul com a bandeira do Brasil. Você pagou R$12 numa Havaiana. Paguei R$12. R$12? 2 pares. R$12 Mas o- foi no camelô, né? é Não era justificável. Eu Havaianas tenho uma que marca, parece uma é. pedra, então eu acho Tava- justificável. Tava bonitinho lá. Em que ano foi isso? Em que ano? 2022. Em 2022, uma Havaiana no camelô era R$12? Era R$12. Amigo, ano retrasado. Ano Volta retrasado lá eu pro passei Cícero. dois... Chama o passei Cícero lá. É 18. camelô, gente. Eu não sei nem se era de verdade. Ah. Tá, agora então, Guilherme, conta a sua história com a Capo. Capa. Então, Explica o que é capa. Capa é uma marca tipo a Nike, só que mais barata, né? É uma marca online? Não, é física, capa de futebol. Gente, não A sei. Nike. Tá bom. Então, na Prossiga, época, prossiga. prossiga. Na época, meu pai olhava, queria que eu fosse jogador de futebol. Então, quando eu tinha 8 anos, era até bom. É, pai, nada. Era até bom, vai. Não era lá essas coisas, mas era bom. Pra época ainda. Aí eu jogava bola, jogava no Santos, meu pai pagava a escolinha do Santos. Passei, aí teve um teste do Santos, passei no teste. E aí fui jogar no Santos. Fiz 2 semanas de base lá no Santos, não fui aprovado. Fui pro outro time lá de pertinho. Só que aí a capa tava... Olheiros estavam lá. E tinha um empresário. Aí o empresário me pegou. Eu tinha isso dos 8 aos 9. O empresário me pegou com 9 anos. Aí dos 9 até os 10 eu consegui um patrocínio com a capa. Eu recebi uma chuteira da capa uma vez por ano. Eu acho que a história dele tem muitos detalhes. Então, isso que me preocupa, porque apesar de parecer meio surreal, não sei, eu acho meio fora de realidade, porque senão, se ele tivesse várias chuteiras, ele viria com essas várias chuteiras. Eu penso assim. Não cabe mais? Eu acho assim. Assim eu acho. Eu acho. Sim, mas eu achei muito detalhe. 32 que ele dá. Eu acho. Mas como é que foi? Foi um contrato? Foi como? Tipo assim, um empresário, ele pega os jogadores, eu tinha 9 anos, ele me contratou, e aí ele me Por um ano? Foi por um ano. Quanto Eu assinei tempo? um contrato de um ano. Assinei o contrato de um ano, e aí só peguei uma chuteira, que era uma chuteira por ano, mas só peguei uma chuteira. Aí eu não era muito bom, aí eu parei também de jogar bola. Mas empresário- você não era muito bom, por que que ele pegou? Ué, porque o empresário, o papel dele é esse. O papel dele é esse. Se você paga o empresário ainda, ele contrata. Eu tenho... tá. E quanto que você pagava pra ele? Você pagou alguma coisa? Paguei 5 mil reais na época. 5 mil reais na época. Você pagou R$5.000 pra ganhar uma chuteira. Não pra ganhar uma chuteira. Porque o papel do empresário, ele é te jogando em testes nos clubes. Ó, eu acho que a história pode ser verdadeira, mas não necessariamente com a Capo. Pode ser outra marca. E talvez não possa ser a história dele. Isso é um ponto. Pode ser que ele esteja pegando a história de alguém. Pode ser do Hendrick. Mas aí vocês estão me tirando pra merda também. Eu acho que é. Eu achei a acho que já é um história pouquinho de muito, bola. muito detalhada, porém eu achei muito inventada, porque eu concordo com a Graziele no sentido de que eu acho que pode ser a história de outra pessoa, mas se uma pessoa joga ruim, não tem por que alguém tá patrocinando ela. Isso eu achei meio Eu incoerente. não falei que eu jogo ruim. Eu não era Você muito falou que bom. você não era muito bom. Tem que ser muito bom pra ter patrocínio. Não. Eu acho. Que você jogava no Santos, não é isso? E era aqui em São Paulo ou era lá em Não, Santos? lá em Santos. Fiz 2 semanas de teste no Santos. E aí lá, eu arrumei um empresário. E aí eu fui sendo oferecido para vários clubes. Nesses tempos que eu fui oferecido para vários clubes, eu consegui um patrocínio. Você deu R$5.000 e ganhou quanto nessa brincadeira? Nada, porque o papel do empresário é te jogar nos clubes. Se você conseguir e virar jogador, esse é o papel dele. Então foi 5 mil pra merda. Infelizmente, sim. E ganhou uma chuteira. Uma chuteira. Eu espero, de verdade, por gostar de você, eu espero que essa história seja mentira. Vai, Rodi. Boa tarde, a minha história se passa na Riachuelo. Eu tinha um aniversário para ir e eu tinha o costume de sair com a minha mãe e eu ia de chinelo, short e uma camiseta básica para um shopping. Aí eu entrei entrei no shopping, eu já percebi alguns olhares estranhos. Um segurança mandando radinho para cá, outro segurança subia na escada rolante, já ficava me observando.
Aí, nesse dia, eu fui pra Riachuelo e minha mãe foi em outra loja que ela precisava comprar alguma coisa. E ela me deu o cartão dela, me deu dinheiro pra pagar a fatura do cartão. Aí eu fui, entrei na loja, aí eu escolhi a roupa que eu ia dar pra essa minha amiga. Aí eu fui pro caixa. Aí, pra quem não sabe, dá pra você pagar o cartão no caixa. Daí, quando eu dei o cartão e não era no meu nome, a moça já desconfiou, a moça achou que eu tinha roubado esse cartão. Aí daí, mandaram o radinho pro segurança da loja, o segurança da loja mandou o radinho pro segurança do shopping em si. Aí daí minha mãe tava do outro lado do shopping. Aí daí eu fiquei preso lá, segurado, uns 30 minutos, o pessoal falando que eu tinha roubado esse cartão, aí todo mundo passava, me olhava assim com uma cara meio te olhando de cima a baixo, julgando. Aí daí, depois de meia hora, minha mãe chegou. Aí no que minha mãe chegou, aí minha mãe explicou que o cartão era dela e etc. Aí daí sim eu consegui ser liberado e comprar essa roupa. Você tinha quantos anos? Tinha 16, Você tem quantos anos hoje? 17. Que shopping foi? Foi no Marketplace. Não tem Riachuelo no Marketplace. Que andar? Tem sim. Tem sim. Aonde? No o andar eu não vou lembrar. Sei que tem? Não tem Riachuelo no Marketplace. Tem. Não tem Riachuelo. Boa pergunta. Eu também tô com essa dúvida. Real, eu acho que não tem mesmo. Porque uma coisa que tem no Morumbi não tem no Marketplace. É tipo isso, tipo, tem Americanas em um, no outro não tem. Então, gente, agora a gente vai decidir quem a gente vai votar pra eliminar nessa primeira rodada. O meu voto vai no Gabriel. Eu acho que a história dele é mentirosa. No meu também, eu vou votar no Gabriel, porque a gente tem duas histórias iguais e a que menos tá concreta é do Gabriel. Eu acho que... Eu fiquei um pouco em dúvida, mas... Eu vou no Guilherme. Porque eu acho meio incoerentezinho. Pode ser com outra pessoa, igual a Graziele disse, mas meio incoerente. Bom, eu vou no do Gabriel também, porque eu acho que faltou um pouco de detalhamento no começo. Ele podia ter detalhado mais, é isso. A rodada, o eliminado é o Gabriel. Tchau, Gabriel. Obrigada, viu? A gente vai começar a segunda rodada agora. Cada uma tem que fazer uma pergunta pra um deles. E aí a gente vai tentando pra tirar qual que é a verdade da situação. Cardoso, você disse que seu pai queria que você fosse jogador. O que é meio estranho, já que a gente sabe que a maioria dos pais quer que o filho tenha um futuro mais certo, assim, tipo, faculdade e tudo mais. Então, como você justifica isso? Ah, é porque meu pai gosta muito de futebol, ele via que eu gostava muito de futebol. Então, acho que era um sonho dele também. Ele queria ser jogador, ele não foi, por isso estou muito em mim. Acho, desculpa aí, meu pai é muito da hora. Não leva meu Respondido, pai, é não. claro. Respondido. Meu pai é mó da hora, parça, é sério. Eu vou perguntar especificamente pro Pedro, porque eu tô achando sim a história dele coerente, porém eu acho que falta mais detalhes. Você poderia falar um pouco mais específico do que estava acontecendo nesse dia? Você lembra? Do Você quê? falou que tava indo. Aonde? Na onde você comprou o chinelo. O que estava acontecendo? Você ia pra escola? O que tinha lá? Você pode Não, o que detalhar um pouco acontecendo, mais? eu ia apresentar um trabalho de história no seminário. E aí eu tava indo pedalando, porque lá eu pedalava muito, porque de casa pra escola o ônibus não tinha. Sim. Aí eu ia pedalando pra escola. Aí estourou o Crocs, que era de EVA. E aí perto da escola, na esquina assim, vendia o camelô, seu Cícero. Perto da escola. Perto da escola. É, O nome do moço? Cícero. Só tinha essa barraca? Quê? Só tinha essa barraca. Só porque era o camelô, tipo, isolado, assim. Sabe quando esses caras que abrem a barraca na rua e vende? E ele vendia várias coisas. Vendia umas bugiganga lá. Tinha Entendi. chinelo, eu falei, vai. A minha pergunta é pro Rodinei. Rodinei, com 16 anos, como você falou que você tinha na época, né? No ano. Você não tinha um cartão de crédito? Não. Como que você não tinha um cartão de crédito com 16 anos? Ah, débito. Porque a gente não pode ter. Débito. 18, só Como o que débito. você não tinha um cartão de débito? Eu tinha um cartão de débito, não um de crédito. Mas o débito... Mas só que eu fui pagar o cartão da minha mãe da loja. Agora ele vira Priscila. Tá, eu vou continuar em você aqui, que a história que eu tô mais duvidando agora é a sua. Tá bom. Tá, eles chamaram todo mundo, fez todo esse negócio atrás de você, e aí aconteceu isso, sua mãe deixou por isso mesmo? O Não. que aconteceu depois? Minha mãe abriu um barraco na loja e depois ela contatou a advogada dela se ela poderia entrar com alguma ação com a loja. E entrou numa ação? Não. Ué, por que não entrou com uma ação? Porque o honorário de advogado é caro, né? Mas tem servidor público. Sim. Mas o advogado da minha mãe pagava a advogada dela. E aí deixou por isso mesmo? Não Sim. fez nenhuma denúncia? Não.
Você sofreu racismo e não fizeram nenhuma denúncia? Não. Não. Essa daí não. Pior que eu acredito um pouco, porque advogado é meio caro e mesmo que tenha coisa pública... Mas é uma coisa que eu achei incoerente que ele falou, que eu peguei. Calma. Você tinha falado que depois do que aconteceu, você saiu pelo shopping e as pessoas começaram a te olhar feio. Aí agora você falou que a Dentro sua da mãe... Dentro da loja, as pessoas estavam me olhando feio. Você falou uma coisa primeiro, agora você tá falando recapitulando, outra. Você colocou palavras na minha boca. Não, tá gravado. Recapitulando, eu falei que quando eu entrei no shopping e na loja, o pessoal começou a me olhar de cima a baixo. E na hora do zum, 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 também continuar com esse mesmo olhar. Foi Depois isso que eu falei. acabou. E depois que acabou? Depois que acabou, saiu aí minha mãe. E o pessoal não ficou me olhando de cima a baixo, mas ficou aquele negócio, aquele away que deu na loja, o pessoal fica olhando, né? Observando o que aconteceu. Eu entendo não dar um processo, mas um boletim de ocorrência não ter sido feito é estranho. Eu achei a história um pouco estranha. Vocês já, tipo assim, já tem alguém que vocês conseguem eliminar ou a gente faz mais uma rodada de uma pergunta por pessoa? Não, já tem. Pode abrir a votação. Ah, então tá bom. Na minha votação, eu voto no Rodinei. Eu também voto no Rodinei. Eu voto no Guilherme. Voto vai pro Rod também. O eliminado dessa rodada vai ser o Rodinei. Obrigada, Minho. Agora a gente vai fazer uma sequência de perguntas, eu acho. O que vocês acham? A gente fazer uma sequência de perguntas e a gente tenta encontrar quem a gente acha que é a história mais verídica. Que eu achei assim, aqui conversando com vocês, eu achei que a história do Pedro, ela é muito rasa, por isso que ela pode ser verdadeira, porque, tipo assim, ele foi lá, comprou, um negócio quebrou e comprou. Pode ser verdadeira. A história do Guilherme, ela já é mais elaborada, já tem muitos detalhes e etc. Só que esses detalhes, eu não sei se tá colando muito pra mim, esse negócio de pagar 5 mil. Foi 5 mil à vista? Não, é parcelado, né? Parcelado durante o ano. Sim. Esses 5 mil, eu queria entender um pouco mais. Você pagou exatamente pra quê? Porque pra ganhar uma chuteira não foi. Foi pra você ter um patrocínio, você tem que pagar uma certa quantia. E o seu pai, pelo seu sonho, ele pagou isso. Sim, o meu pai tinha o sonho de eu ser jogador, eu gostava muito de jogar bola. Como funciona o empresário? O empresário, ele não tá ali, tipo assim, se você é um jogador muito bom, ele não vai te cobrar. Mas como eu queria ser jogador, mas não era lá essas qualidades, você tem que pagar porque, tipo assim, o empresário ele tem uma rede de contatos. Então, pra ele te colocar num teste de clubes, calma aí, parceiro. Um teste de clubes é muito mais fácil do que você simplesmente ir atrás dos clubes. Porque não é assim. O empresário, ele te facilita, ele te abre portas muito mais fáceis. E aí, num desses jogos, eu consegui me destacar em um jogo, joguei bem. Em um de 10. Calma aí, parceiro. Em alguns jogos, e aí joguei bem. A capa, o empresário entrou em contato com a capa, mostrou meu DVD, que todo empresário faz um DVD de jogadorzinho, e mandou pra capa. A capa viu um futuro e me patrocinou. Gente, eu acho que tá falando verdade. É porque é que nem modelo, que tem que pagar book. Você não é modelo logo de cara, você tem que pagar o book pra fazer. E o book é tipo R$1.000. Então eu acredito que pode ser. Mas, tipo assim, eu acho que ele, sendo criança, sendo 8 anos, ele poderia estar numa escolinha de futebol do Eu estava. Santos. Tava numa escolinha de futebol. Se você já tava numa escolinha, sempre vão olheiros no jogo da escolinha. Não necessariamente, porque a escolinha, você ainda paga pra estar na escolinha. Sim, sim. Mas, tipo assim, o negócio é o patrocínio da capa e o investimento. Por que o patrocínio não foi pra frente? Porque não era lá essas coisas, né? Mas tudo isso e 5 mil. Cara, eu não sei. Eu não sei se eu tô achando a história verdade. Mas eu acho que a gente tá fazendo muita pergunta pra ele e tá deixando a história do Pedro jogada. Entendeu? Então, tipo assim... Ele falou que a marca foi a Havaianas, mas na verdade a Deus. marca foi o Camelô. Que foi uma... Havaianas que eu digo é Foi uma chinelo, né? réplica. Pode ser réplica, ou pode ser real. Pode ser de carro tombado, eu não sei de onde veio. Era Havaianas. Ele tava indo pra onde? Você tava indo Pra pra escola. Tava indo pra escola. Não, a de bicicleta, apresentar o trabalho de história. E daí estourou na bicicleta. Estourou na correia. Você pedala, se prendeu. Você nunca andou de bicicleta, filha? Eu já andei de bicicleta, só que Então. nunca me ocorreu do chinelo que Não, eu comigo já comprei. ocorreu. Mas não foi E você chinelo, não foi, tava indo foi o Crocs. descalço? Não descalço. Descalço, eu vou pedalar descalço. Sim, eu já pedalei descalço. Mas eu não você pedalo vive porque o meu era de ferro, eu vou botar o pé lá, fia, amassa o pé. Tá. Pode perguntar. Pedro, Oi. eu achei uma coisa um pouco incoerente. Você é uma pessoa que usa muito chinelo, correto? Agora sim. 2022 Agora sim. era Crocs. 2022 era Crocs. Mas
Como que você sempre falou que o seu pé, né, suava demais? Como que você usava Crocs? A gente não tem prova disso. Tem Quanto prova. tempo você usou Crocs? Eu usei os 2 anos que eu morei no sul, era muito frio, não dava pra usar chinelo lá. Estranho. Não sei se eu tô mais acreditando na história do Crocs. Você tava com pressa pra ir pra escola. Não, eu tava pedalando normal, pra ir apresentar o trabalho. Pressa, Trabalho eu era tava de quê? pedalando de história. De história, tá. Tudo bem, ele tá redonda a história dele, tá? Ele repetiu os mesmos pontos. Mas, tipo assim, eu acho que, tipo assim, o pé soa com Crocs pra ficar pedalando. É verdade. Mas, tipo assim, hoje em dia, ele vai pra casa a pé, sem nada. Ele não para aqui na vendinha pra comprar um chinelo. Ele nunca parou aqui na vendinha pra comprar um chinelo. Mas é porque Você tava indo pra escola. Tava Qual indo foi pra a forma escola. de pagamento que você fez? Porque Dinheiro, geralmente você nunca tá 12 com reais. dinheiro. 12 reais. 12 reais. E um chinelo. Num chinelo. Ana, você não vai acreditar. Custou R$3. 3? R$3. 3? R$3. Vocês acreditam? 3 reais? R$3. Com paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, R$3. 3? R$3. Em Dinheiro. 10 e 2. Aí eu vou falar o quê, gente? As notas. Era Os o centavos. papagaio e a Qual foi o tartaruga. troco? Era o papagaio e a tartaruga. E você tava especificamente com uma nota de R$10 e de R$2? Eu tava com 12 reais na carteira. Era o que eu Só. tinha. O chinelo era 15 reais. Eu não tinha. Eu tinha 12. Mas, calma. Era, mas eu conheci o Cícero. E você pagou o Cícero depois? Ele falou, faz por 12 mesmo, porque eu já te conheço daqui. Não sei, meninas. O que vocês acham? Por que ele não falou antes? Ele já tinha falado do Cícero. Não, que o chinelo era 15 e ele pagou Vocês não 12. Porque perguntaram? pra gente. Por que eu vou Eu falar? perguntei o valor, sim. Eu falei R$12 no chinelo. Dei 12 reais. Perguntei o ano. Paguei 12 reais. Ah, tô achando Era estranho. 15. Mas de 15 pra 12, gente, é porque eu tava duro, não tinha nada. Eu tinha 12. Era de desviado mesmo, o negócio. Qual não era o tema do oficial. trabalho de história? De história era seminário da Segunda Guerra Mundial. Aquele lá que você foi de foi Hitler, que que eu você fui tava fantasiado e que você não precisava de um chinelo? Não, mas pode falar que é do Hitler, mas eu não tava vestido do Hitler nesse. Você tava vestido do Hitler. Contextualização a primeira. Depois a gente foi fazer o do Hitler. Aí você foi fazer 2 trabalhos de história. Sim, mas não foi o tema é a Segunda Guerra Mundial. Mas a Segunda Guerra Mundial começa da crise de 29 e vai até o final. A primeira parte foi a crise de 29. E a gente fez uma música. Posso cantar pra vocês? Não. Ah. Calma, eu ia cantar. calma. Então tá bom. Então nesse daí não foi o que você se fantasiou de Não, o Hitler. do Hitler foi outro. Era a Segunda Guerra. Mas o seminário era dividido em tópicos. Aí a primeira parte do trabalho era a crise de 29. Depois o Hitler é lá em 40, gente. Cara, eu não tô acreditando em nenhum dos dois. Na minha cabeça os dois estão mentindo. Rô, de volta. Querendo muito a repescagem do Rode. Porque agora eu comecei a achar os dois muito incoerentes. Então, tipo assim, eu também tô no Rode agora, só que a gente já eliminou. Menosprezou nós. Eu tava votando no Guilherme porque, tipo assim, conhecendo ele, eu não acho que, tipo, eu acho que ele jogou sim numa escolinha de futebol, porém eu acho que essa história não é dele, porque não tem como um olheiro, eu achei meio absurdo. Ele paga 5 mil em um olheiro só porque ele queria jogar bola. É um empresário, se ele quisesse. Ele falou olheiro? Não, ele falou que o orelha foi pro patrocínio. Ele falou Tá, eu empresário. achei meio absurdo por isso, porque, empresário. tipo assim, ele com 8 anos de idade, o pai dele não poderia ter investido em outra coisa? Eu acho que a história dele é de outra Mas pessoa. meu pai é Eu da acho hora, isso, parça, entendeu? não posso. Eu ainda votaria no Guilherme, porém eu acho agora que o Pedro tá incoerente. A gente tem que votar agora pra quem a gente acha o vencedor. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, tem que ser alguém que tá ali. Menosprezou meu Eu trabalho. vou, eu aqui Menosprezou vou meu abrir a futebol, votação. Eu vou votar que o Pedro tá contando a verdade, mesmo que eu tenha achado muitas coisas estranhas na história dele. Eu acho que a história do Guilherme é verdade. Eu acho sim que a história do Guilherme é mentira. Só que parça, como mas e aí, desde, parça? né? Não sei, eu tô com muito medo. Eu vou votar que o Pedro tá falando a verdade, porque desde o começo eu acreditava nele. Eu não vou mudar isso não, mas eu tô meio desconfiando do Guilherme. Eu voto no Pedro. Aqui, a nossa mesa, a gente escolheu que o Pedro é quem tá contando a verdade. Agora a gente vai pedir pros outros convidados subirem pra lá pra votar, pra gente revelar quem é que tá contando a verdade. Então, galera, agora a gente vai pedir pra pessoa que estiver falando a verdade pegar o microfone e contar que realmente é ela que tá contando a verdade. Poderiam fechar os olhos primeiro? Tá bom. Não. Mentira! Ué? Nossa, Guilherme, você tapou muito. Tenta. Gente, não tá pegando. Não tá pegando você. Gente, calma. Agora eu tô confusa.
Foi você que falou a verdade? Você que foi da Riachuelo? Amigo, sério? Foi eu. Muito pra defender a repescagem do Rodi. Desculpa, Rodi, perdão. A gente se arrepende muito. Mas pior que parecia mesmo, verdade. Mas eu achei muito genérica a história, aquela historinha de sempre, sabe? Achei meio genérica. Daqui. Olha, eu vou ser bem sincera que eu acho que, tipo assim, eu só não acreditei porque você falou que não teve boletim de ocorrência. Eu acho que é uma situação que deveria ter, mas tudo bem. Então, agora, antes de chegar em você, a gente vai do primeiro. Pedro, conta que teve alguma coisa de verdade na sua história? Ou foi tudo mentira? Tudo inventado. Não teve cisne. Não, a verdade é que eu usava Crocs antes de usar chinelo, porque lá era frio. Quer ver? Eu tinha um Instagram, postava só foto de Crocs. Mas, ó, Eu usava Crocs, mas aqui não. Mas, tipo assim, Mas eu ia de bike pra escola. o negócio de história só teve aquele lá mesmo, né, da Segunda Guerra. Não, teve outros trabalhos, mas eu não tinha Nunca nada a teve ver. É nada. que eu pensei E você, falei, Segunda Gabriel? Guerra. Eu fui no Paris 6, só que eu fui bem Você vestido. já foi no Paris 6? Ele ter ido no Paris Já 6 com chamam todo mentiroso respeito. aqui, ó. Eu fui no Paris 6, já acabou. Eu fui na festa de aniversário, só que eu fui bem vestido, fui direitinho e não sofri nada, não. Indignada. Tô indignada. Aí, rapaziada, o negócio do empresário é isso mesmo, mas não. Meu pai não pagou 5 mil nem fodendo. Oi. Mas é tudo isso mesmo. É 5 mil reais pra você pegar um empresário. Isso Mas você já teve alguma parte da história que foi Sim, verdadeira? eu escolinha, é verdade. Fui pro Santos, passei 2 semanas lá. Só que aí não. Só que aí você era ruim. Passou 2 semanas na praia. Não, ruim também não, parça. Você é louco. Eu não tô acreditando que a parte da chuteira era mentira. Eu queria ver essa chuteira. Oxe, Tô você é indignada. louco. Eu acreditei Mas você na passa- chuteira. Alguma coisa tem que ganhar. E seu pai realmente queria que você fosse. Queria, eu também queria ser jogador. Fui lá pra Santos, fiquei 2 semanas lá assim, mas não fui jogador, parça. Mas quem assistiu o Tech do ano passado já viu que não tem Deixa futuro. o controle no Ok. Aí, Rodi, conta. Teve mais algum detalhe da história que você não contou pra gente? O que aconteceu? Foi assim mesmo? Teve um detalhe, minha mãe não entrou em processo jurídico porque ela já tava com outro processo, pagando de uma compra que ela fez nas Casas Bahia e não deram a garantia que prometeram. Então minha mãe já tava com um processo na justiça. Aí pra ela meter outro processo, ela preferiu não colocar. Mas foi uma situação bem crítica e Riachuelo melhore. Melhore. Isso foi um exemplo de marcas que a gente não quer ter esse tipo de situação. Foi realmente muito ruim. A gente agradece aqui pros meninos pela presença. Obrigada, gente. E a gente também agradece aqui as meninas pela presença, né? Por terem aceitado participar disso com a gente. Foi muito bom. E a gente agradece muito a presença de vocês. Mais alguma coisa, Clara? É isso, então, gente. Se preparem para a próxima edição que vai ser muito legal.